Bem, então vamos iniciar aqui a videoaula de círculo de Mohr. E a questão é a seguinte: determinar os momentos de inércias principais da figura abaixo. Então temos aqui a figura, né? Parece um Z. E a gente já tem calculado os momentos de inércia com relação ao centroide da figura. Ou seja, temos aqui a inércia com relação a x e a inércia com relação a y. E também temos o produto de inércia, todos com relação ao centroide da figura. Antes de a gente começar a falar sobre o círculo de Mohr, é importante a gente tentar entender o que é o momento de inércia, né? Então a gente já estudou isso na física, mas vamos dar uma revisada do que é o momento de inércia, a parte física de momento de inércia, não a parte matemática. Vamos entender a parte física. Então olha só, vamos supor aqui que a gente tem uma caneta e a gente adota aqui, ó, os eixos x e y, né? Qual é a maneira mais fácil de rotacionar essa caneta? É em torno do eixo X ou em torno do eixo Y? Você pode fazer esse teste jogando essa caneta aqui, ó, em torno do eixo X. Isso você vai perceber que ela vai girar com bastante facilidade. Se você tentar girar ela em torno do eixo Y, você vai ver que vai ter uma maior dificuldade. Então, por esse motivo, a gente tem que a inércia em Y é maior que a inércia em X. A gente percebe aqui, ó, que as partes da caneta aqui, ó, estão bem próximas do eixo X e bastante distante aqui, ó, do eixo Y. Então, por isso a inércia em Y é maior que a inércia em X, ou seja, é mais fácil girar em torno do eixo X e mais difícil girar em torno do eixo Y. E se a gente tiver uma figura qualquer, a gente precisa determinar o centro de gravidade dessa figura, que vai ficar mais ou menos por aqui, assim, ó, pra cá. E aí, se a gente quiser determinar qual é o máximo de inércia que passa por esse centroide, a gente poderia determinar mais ou menos assim, ó. Vamos supor que aqui seja o centroide, né? E aqui seria o eixo onde teria uma inércia principal e outro eixo que teria outra inércia principal. E aí a gente teria que saber qual é o ângulo aqui, ó, com relação à horizontal que esse eixo foi rotacionado, e também descobrir se esse eixo aqui, ó, é o máximo ou se é o mínimo, né? Esses dois eixos. Analisando aqui, ó, essa figura genérica, a gente dá uma analisada aqui, ó. As partículas, ou seja, essa área aqui, ó, elas estão próximas do eixo Y, sim, e estão mais distantes do eixo X, né? Então a gente percebe que o eixo Y tem uma inércia menor que o eixo X, né, aqui nesse caso genérico. Então o X é maior que Y. Então isso é só para você ter uma noção e lembrar do que é o momento de inércia. Então o momento de inércia nada mais é do que a facilidade ou a dificuldade de um corpo rotacionar em torno de um eixo. É só isso. A parte matemática vem depois, mas se você conseguir entender isso, vai ficar muito mais fácil a gente fazer o círculo de Mohr e entender como é que funciona. Então vamos voltar lá, ó. Determinar os momentos de inércia principais da figura abaixo. Ou seja, a gente vai ter que encontrar os eixos onde a inércia é mínima e onde a inércia é máxima. E a gente vai ter que calcular. Outra coisa, os momentos principais de inércia, eles podem estar no sentido anti-horário, e aí a gente vai ter que determinar esse ângulo aqui, e a gente vai ter que indicar que ele está no sentido anti-horário, e indicar também qual dos eixos é o máximo e qual dos eixos é o mínimo, né? Então, o nosso objetivo com o círculo de Mohr é esse. E a rotação, ela também pode ser no sentido horário, né? Ou seja, aquele ângulo θ lá que surgiu, ele pode ser no sentido horário, e a gente precisa indicar também que ele é no sentido horário. Da mesma forma, a gente tem que determinar qual eixo é o máximo e qual eixo é o mínimo, né? Então a gente não sabe inicialmente isso daí. Então o nosso objetivo nessa videoaula é determinar os momentos de inércia principais e determinar o ângulo, né, de rotação e para que lado vai girar, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. E a gente vai fazer isso sem usar aquelas fórmulas do livro, né? A gente vai tentar entender como é que funciona o círculo de Mohr só usando a trigonometria básica, né? Então vamos lá. Temos aqui
um eixo cartesiano, né? Então aqui, ó, na ordenada a gente tem um produto de inércia. Lembrando que o produto de inércia ele pode ser positivo ou negativo. Então aqui temos a origem. Daqui para cima a gente coloca o produto de inércia positivo e daqui para baixo, obviamente, é negativo. E aqui, ó, no eixo das abscissas, a gente tem os valores de inércia em x e inércia em y. E sempre são positivos, né? A inércia, o momento de inércia, ele é sempre positivo, nunca vai ser negativo. Não existe momento de inércia negativo. Então, olha só, como é que vai funcionar? A gente tem aqui os valores, né, colocados em destaque. E a gente vai plotar dois pontos, um ponto x e um ponto y. O ponto x ele vai ter a seguinte coordenada: vai ser a inércia em x e o produto de inércia xy. E o ponto y vai ter a inércia em y e o inverso do produto de inércia. Ou seja, se o produto de inércia for negativo, a gente vai colocar aqui, ó, no ponto y sendo positivo, né? Sempre no sentido contrário, no ponto y. Então olha aqui, ó. Como é que vai ficar em x, o ponto x? Como é que vai ficar? Vai ficar 68,96. Outra coisa que eu vou destacar para vocês é o seguinte. É muito importante a gente sempre deixar na mesma base aqui, ó. 10 a sexta, 10 a sexta, 10 a sexta. É sempre importante a gente deixar na mesma base, porque quando a gente for botar no papel milimetrado, vai ficar muito mais fácil de entender. E quando você for botar em escala vai ficar muito mais simples de você entender. Então a dica é sempre colocar na mesma base. Se for 10 a quinta, bota 10 a quinta. Se for 10 a sexta, bota tudo 10 a sexta. Então a gente botou aqui, ó, tudo 10 a sexta para não ter problema, certo? Então olha só, como é que vai ficar o ponto x, voltando aqui. Vai ficar inércia em x, né, 68,96. E aí a gente deixa 10 a sexta como uma escala, né? Então tudo vai estar multiplicado a 10 a sexta. Por isso que é importante deixar tudo na mesma base. Então no ponto x vai ser 68,96 e menos 21,6. Tá aqui o ponto x. E no ponto y vai ser 132,48. E aqui, ó, a gente vai inverter um sinal. Tá negativo, a gente bota positivo, vai ficar 21,6. Certo? Então tá aqui, ó, o ponto x e o ponto y. Agora a gente vai plotar esses dois pontos no gráfico. Como é que vai ficar? A gente bota lá, ó, ponto x, certo? Daqui para cá tem 68 e daqui para cá tem 21,6. E a gente plota também o ponto y. Então daqui até aqui a gente tem 132 e de baixo para cima a gente temos 21,6. Após isso, a gente vai unir os pontos x e y. Unindo os pontos x e y, a gente tem um ponto de interseção aqui, ó, da linha que une x e y com a abscissa. Essa interseção aqui, ó, é a origem, ou seja, é o centro da circunferência. Então você vai pegar o seu compasso, vai botar ele aqui, a ponta seca aqui, e vai abrir ele até um dos pontos, ou no ponto y ou no ponto x. Após você fazer isso, você faça o seu círculo de mó aí, certo? Então tá aqui prontinho o círculo, né? Depois que você fizer isso com o compasso, até aqui já está meio caminho andado, porque você já entendeu como é que funciona o ponto x e o ponto y. Após você desenhar o círculo, você vai notar que surgiu um ângulo aqui, ó, aqui, certo? De 2θ. Por que 2θ? Na parte teórica, quando a gente for estudar a parte teórica, a gente vai ver que toda vez que a gente rotacionar a figura, a gente vai rotacionar os eixos em 30 graus, no sentido horário. No círculo sempre vai ser o dobro, então vou ter que rotacionar 60 no caso, né? Então sempre no círculo vai ser o dobro aqui, ó, o ângulo. Depois a gente vai ver isso com mais calma na parte teórica. Aqui já é a parte prática, já para a gente aprender a usar círculo sem se preocupar com as fórmulas, né? Então olha só, o ângulo que surgiu aqui é de 2θ. O que a gente não encontra nos livros é o seguinte: essa distância aqui, ó, daqui, certo, até o centro da circunferência. Essa distância aqui, ó, quanto é que vale? Ela é fácil de descobrir, porque ela é a diferença de x e y dividido por 2,
certo? Sempre vai ser essa diferença, ou seja, essa distância aqui, ó, ela é a diferença de y menos ix dividido por 2, ou o contrário, né? Ix menos y dividido por 2. Por que você pode fazer o contrário? Porque o resultado vai ser o mesmo, porém com o sinal trocado. Então a gente sempre vai usar o valor absoluto dele, né? Ou seja, a gente pode pegar o maior menos o menor e dividir por 2. Pode fazer isso, que vai dar certo. Ou pegar o menor menos o maior e dividir por 2 vai dar um número negativo, mas vai dar o mesmo número. Então você pode fazer isso. Então essa distância aqui, ó, desse ponto até o centro da circunferência é a diferença dos momentos de inércia dividido por 2, certo? Então vamos calcular aqui quanto é que vale esse D. Pegando aqui a calculadora. E a gente vai armazenar esse valor de D, porque a gente vai precisar ele daqui a pouco, certo? Então, como a gente viu no curso de calculadora, como é que a gente vai para armazenar um número? A gente coloca a fórmula aqui, ó, quanto é que vale y? 132,48 menos o x, 68,96 dividido por 2. E a gente aperta no Shift, depois Stoke aqui, ó, essa partezinha amarela, Stoke, e seleciona aqui, ó, A, B, C ou D. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar no D, certo? Então a gente tem um valor de D. Quanto é que vale? 31,76 vezes 10 a sexta. Sempre o valor que a gente obtiver vai estar elevado e vai estar multiplicado por 10 a sexta. Vamos ver se esse valor está lá mesmo no ponto A. Então, alfa A igual. Pronto, está lá. Então, a gente já tem armazenado aqui, ó, o valor de D na calculadora. Isso, na hora da prova, então na hora que você for fazer um exercício, vai ficar muito mais rápido de você resolver as questões, porque você já vai ter armazenado esses valores na calculadora. Dando prosseguimento, então, o que a gente tem? Já que a gente tem essa distância aqui, ó, daqui até aqui, a gente pode olhar para o seguinte triângulo formado. Esse triângulo aqui, ó, que foi formado. A gente tem daqui para cá é D, e essa altura aqui, ó, a gente sabe que é o produto de inércia, né? O valor absoluto do produto de inércia. Certo? Então a gente precisa analisar isso aqui, ó, porque se eu tenho D, se eu tenho produto de inércia, daqui para cá é o raio. Então a gente precisa do raio. E qual é esse ângulo aqui, ó? Usando trigonometria básica. Se aqui é 2θ, o lado oposto também é 2θ. Outra coisa que a gente vê nos livros é o seguinte. Aqui na borda, nesse ponto aqui, é a inércia mínima. E do outro lado, no outro canto, é a inércia máxima. Esses valores são os que a gente precisa encontrar. Agora a gente vai olhar de perto aqui esse triângulo formado. Bem, a gente sabe que aqui, daqui para cá é D, né? E o outro lado é XY, que é o produto de inércia. E quanto é que vale o raio? A gente usa o teorema de Pitágoras, né? Raio é igual a raiz de D ao quadrado, né? Esse cateto, mais o outro cateto ao quadrado, né? Então é Pitágoras, né? Vamos pegar aqui os valores e colocar aqui no cantinho para a gente não se perder. E a gente já calculou D, né? Então temos aqui que o valor de D, a inércia em Y menos em X dividido por 2, ou pode ser o contrário, só que vai dar o sinal negativo, né? Então, D igual a 31,76 vezes 10 a menos 6. Esse valor a gente já tem armazenado na calculadora. E o raio, quanto é que vale? Então, o raio é igual a D ao quadrado, né? Mais 21 ao quadrado e a raiz disso tudo. Então, a gente vai lá na calculadora e a gente vai armazenar o valor de R. Vamos armazenar aqui, ó, em C. Então, como é que vai ficar? Vamos colocar aqui, ó. A gente já tem aqui, ó, o valor de D, né, que está em A. Então, vamos lá. A ao quadrado mais quem? O XY ao quadrado, que é 21,6. Então, vai ficar 21,6 também ao quadrado. E a gente vai armazenar esse valor em C, certo? Então a gente achou o valor aqui, ó, de 38,409. 38,409. Então a gente coloca lá na resposta
raio é igual a 38,409 vezes 10 a sexta milímetro, né? Bem, a gente já achou o valor do raio. Agora, quanto equivale esse ângulo aqui, ó? A gente já tem o raio, que é a hipotenusa, né? A gente já tem x, y e temos o d. A gente tem tudo para achar o ângulo usando a tangente, né? Então, quem é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 2θ é igual ao cateto oposto, xy, dividido pelo cateto adjacente aqui, ó, que é d. Certo? E aí, agora a gente substitui os valores. Quem é xy? 21,6. Quem é d? 31,76. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui na calculadora rapidinho, né? Primeiro a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. 21,6 dividido por 31,76. Então a gente vai lá, ó. 21,6 dividido por 31,76. Pronto, a gente tem esse valor, que é de 0,68. Então a gente bota lá igual a 0,68. Só que esse valor não é o valor do ângulo, né? É o valor da tangente do ângulo. Como é que a gente faz para obter o valor do ângulo? Tirando o arco tangente desse valor aqui que a gente encontrou, né? É a inversa. Então aqui, ó, shift tangente, né? Que é o arco tangente do valor que a gente encontrou na resposta, né? Que é 0,68. A gente vai achar o ângulo de 34,22 aqui, arredondando, né? 34,22 graus. Então 2θ é igual a 34,22 graus. E o valor de θ, então, dividido por 2, né, é 17,11 graus. Pronto, a gente achou o valor do ângulo. Vamos deixar ele aqui no cantinho dele, né? O valor do θ. E a gente achou também o valor do raio aqui. Então a gente já achou o raio e o θ. Então a gente retorna no círculo de Mohr. Já achamos o valor de θ e o valor do raio. Agora, outra coisa que a gente encontra no livro é o seguinte: a distância da origem até o centro da circunferência é a inércia média, né? O que é a inércia média? É a soma de x mais y dividido por 2. Ou seja, você pega as duas inércias que você encontrou e divide por 2. Essa é a inércia média. Isso você encontra nos livros. Então, a distância aqui, ó, da origem até o centro da circunferência é x mais y dividido por 2. Ao contrário, né? Y mais x dividido por 2. Esse valor sempre vai dar positivo, porque as inércias são positivas. Então, esse valor aqui também, ó, da inércia média, a gente também vai colocar na calculadora. Por que que a gente vai colocar na calculadora? Porque a gente vai precisar calcular ela mais de uma vez. Então, para não ficar calculando várias vezes, a gente já bota armazenado, né? Então, por isso que a gente usa a calculadora. Então, a inércia média a gente vai armazenar agora em B, né? Como é que vai ficar aqui, ó? Vamos botar aqui um parêntese. O x, que é 68,96, mais o y, que é 132,48. E esse valor dividido por 2, certo? Agora a gente vai armazenar esse valor em B. E ele vale 100,72 vezes 10 a sexta. Então a gente encontrou o valor da inércia média de 100,72 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Bem, já que a gente já sabe que daqui até o centro da circunferência a inércia média, quanto equivale a inércia mínima? A inércia mínima é a inércia média menos o raio que a gente encontrou. E a inércia máxima é a inércia média daqui para cá mais o raio, certo? Então, inércia mínima e médio menos o raio, e a inércia máxima e médio mais o raio. Então, já que a gente já tem calculado e armazenado esses valores aqui, ó, fica bem mais fácil a gente determinar quem é a inércia mínima e quanto é a inércia máxima. Então vamos calcular logo isso na calculadora, já que a gente já tem os valores armazenados. Voltamos aqui na calculadora. O que a gente tem? A inércia média que está armazenada em B, certo? Menos o raio que está armazenado em C. Então vamos fazer simplesmente B menos C. Vamos dar igual. E a gente encontra o valor da inércia mínima, que é de 62,31. Então a inércia mínima é de 62,31 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. E quanto é a inércia máxima? É só colocar um mais agora na calculadora, né? A gente não precisa mais fazer conta. Então a gente volta aqui, ó, e em vez de botar um menos, a gente bota um mais, certo? Que é o médio mais o raio. E vamos dar um igual.
139,13, né? Ou 139,129, enfim. Então a inércia máxima é 139,13 vezes 10 a sexta menos a quarta. Bem, a gente já determinou a inércia mínima e a inércia máxima. Agora a gente precisa saber o seguinte: qual dos eixos vai ser a inércia mínima e qual dos eixos vai ser a inércia máxima. E para isso a gente precisa determinar o sentido da rotação desse eixo, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Como é que a gente faz essa análise? A gente olha para cá, para essa reta formada, e a gente imagina o seguinte: a gente sabe que aqui é a inércia mínima e aqui é a inércia máxima. A gente faz a seguinte análise: é mais fácil essa reta aqui, ó, rotacionar no sentido horário e chegar na inércia mínima e na inércia máxima, assim, ó, dessa maneira, ó. Ou seja, quando é rotacionar no sentido horário, essa reta aqui, ó, o que vai acontecer? O x aqui, ó, vai para o mínimo e o y vai para o máximo. Novamente, no sentido horário, o x vai para o mínimo e o y vai para o máximo. E você imagina no sentido contrário, indo no sentido anti-horário. Como é que vai ficar? Você vai perceber que ele vai dar uma volta maior. Presta atenção. Dando a volta maior, o que aconteceu? Olha só. O y aqui, ó, veio para o mínimo e o x veio para o máximo. Então, novamente, o y vai vir para o mínimo e o x vai ser para o máximo. Qual é a maneira mais fácil? Indo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você vai ver que o caminho mais curto vai ser no sentido horário, vai ser esse sentido aqui, ó. O x indo para o mínimo e o y indo para o máximo, que é sempre o caminho mais curto. Então, qual é esse caminho? É o sentido horário. Ou seja, o x vai para o mínimo e o y vai para o máximo. De novo, o x vai para o mínimo e o y vai para o máximo. É o menor caminho. Sentido horário é o menor caminho, então a rotação ela é no sentido horário. Pronto, acabou o círculo de Mohr, é isso. Você já achou o ângulo, você já achou a inércia mínima, a inércia máxima e já determinou qual vai ser o eixo mínimo e qual vai ser o eixo máximo. Certo? Então a gente volta na figura e a gente determina que esse eixo aqui, ó, o eixo principal, ele vai rotacionar no sentido horário de 17,11 graus, certo? E quem é o eixo mínimo? É o eixo X, e quem é o eixo máximo? É o eixo Y. Para você ter uma ideia de que isso faz sentido para você, se essa resposta faz sentido, é só você fazer aquela seguinte análise, né? As partículas aqui, ó, dessa figura, elas estão mais próximas do eixo X, ó, do que do eixo Y. Você percebe que ela está distante aqui, ó, do eixo Y, mais distante. Olhando assim, a gente não consegue perceber muita diferença, mas tem. Então é por isso que você faz os cálculos, né, para saber quem é a inércia mínima e quem é a inércia máxima. Então, fazendo aquela análise da rotação, você já consegue determinar. Então a resposta dessa questão seria o seguinte: x aqui, ó, é a inércia mínima e vale 62,31 vezes 10 a sexta menos a quarta, e o y' é a inércia máxima de 139,13 vezes 10 a sexta menos a quarta. E a rotação, ou seja, o ângulo, é de 17,11 no sentido horário. Pronto, acabou o círculo de Mohr. É isso. E sempre você vai fazer essas análises. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.